Em Manaus, a previsão para esta quinta-feira de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 36 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós já iniciamos esta edição com Yolanda Mendes, ela que traz informações a respeito de uma perseguição policial no Coroado. Foi isso, Yolanda? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Exatamente, Carlos. Essa perseguição policial aconteceu ontem à noite por volta das 7:30 da noite, e quem passava lá no Coroado ficou bastante assustado. Os moradores também. Essa perseguição policial acabou aí com um carro totalmente destruído, o Siena, que foi roubado, e também essa perseguição policial acabou deixando algumas pessoas, um bandido, na verdade, ficou ferido. 2 homens não identificados, eles fugiram a pé pelo terreno do SESI, do Clube do Trabalhador, após esse confronto com a polícia, com os policiais lá da 11ª SICOM, lá na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A dupla, ela tinha roubado um Siena de cor prata, placa NOM 1733, tinha roubado do técnico em refrigeração, o seu Alexandre Alencar. Esse assalto aconteceu lá na rua Pimenta Bueno, no bairro São Francisco, na Zona Sul, por volta das 7 horas da noite. O carro estava estacionado em uma loja de móveis e o seu Alexandre estava fazendo um orçamento. Então, eles entraram nessa loja, apontaram a arma na cabeça da vítima e disseram para passar a chave do veículo e também a carteira. Eles levaram a carteira desse senhor com R$250. E os assaltantes estavam todos de rosto bem limpo, entraram como se fosse fazer algum tipo de orçamento, e ainda os vendedores disseram que em nenhum momento desconfiaram ter um assalto, porque todos muito bem vestidos, é aquela história, né? Quem vê cara não vê coração. E eles aproveitaram ali para ver quem era que estava com o carro estacionado e já anunciaram o assalto. Então o seu Alexandre pegou um mototáxi e começou a perseguir esses assaltantes lá na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Para ter uma ideia, enquanto ele perseguia, ele conseguiu ligar para a polícia, que foi logo acionada. Nessa ação, o motoqueiro ainda teve o braço quebrado, ficou gravemente ferido, mas foi atendido pelo SAMU. E quando o seu Alexandre chegou até uma parte ali da Alameda Cosme Ferreira, na frente do SESI, já encontrou o seu carro abandonado e totalmente destruído. Vai ter um prejuízo muito grande. Infelizmente, eles nessa perseguição acabaram com o carro e conseguiram fugir a pé pelo SESI e deixaram o carro do seu Alexandre totalmente destruído. O caso foi registrado na 11ª SICOM, ali também que faz o policiamento da área do Coroado, e agora a polícia vai investigar quem eram esses homens que fizeram esse assalto. E mais uma vez nós lembramos que é muito perigoso agir dessa forma como o seu Alexandre agiu. Foi a primeira ação dele, mas ainda bem que ele acionou a polícia logo que fez essa perseguição. Para você ter uma ideia, Carlos, a gente conhece muitas pessoas que estavam ali na Alameda Cosme Ferreira durante esse tiroteio, né? E relataram realmente momentos de terror com os disparos, não sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? E tentaram sair, fugir realmente, entrar no ônibus, pegar um táxi para conseguir fugir desse tiroteio ontem à noite após esse assalto em uma loja. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda. A vida do manauara não tá fácil, né? O problema com a violência, e também existe o problema com a vida do manauara com relação ao transporte. Ontem,
Muita gente que precisou do transporte coletivo na manhã teve problemas. Pessoas precisaram sair dos coletivos, andar pelas ruas, porque houve aí a paralisação. E aí a Yolanda vai trazer uma reportagem falando sobre esse assunto. Após constantes assaltos, motoristas do transporte especial e do público paralisam em Manaus. Vamos ouvir a reportagem de Yolanda Mendes. Após diversos assaltos a ônibus que transportam trabalhadores do polo industrial de Manaus, motoristas das empresas de transporte especial fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira. Mais de 800 veículos foram parados. Um grupo de motoristas estacionou micro-ônibus e ônibus ao longo da Avenida Altaz Mirim, entre as rotatórias do São José e do Armando Mendes, na zona leste da capital, entre as 6 e 7h30 da manhã. O presidente do Sindicato dos Ônibus Especiais do Amazonas, William Enoch, explicou que diariamente são registrados assaltos no transporte especial. O nosso grito de socorro é que as indústrias contratem escolta armada. Aonde a indústria contratou escolta armada, deu certo, zerou os assaltos. Então não há que se falar de assalto a ônibus, tem que se acabar, não pode reduzir. Tem que acabar de vez. E aí, eu tô com um companheiro meu, há mais de 20 anos de profissão, baleado no 28 de agosto, esperando uma cirurgia do assalto que aconteceu ontem. Os bandidos covardemente deram um tiro na costa dele, que afetou a coluna, onde ele corre um risco sério de ficar paralítico. Então, a categoria ontem me cobrou, fizemos reuniões para fazer um protesto, para chamar a atenção tanto do empresário do polo industrial, como também das autoridades da segurança pública. Na última terça-feira, nossa equipe de reportagem esteve no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, acompanhando os familiares do motorista baleado após o assalto em uma rota. A tentativa aconteceu entre as ruas Canaleto e Belfort Roxo, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Nessa quarta-feira, novamente um assalto foi registrado. Dessa vez, na Avenida Gergelim, no Jorge Teixeira, quarta etapa. O motorista da rota, Hildo Freitas, disse que o botão do pânico prometido pela Secretaria de Segurança Pública foi instalado. No entanto, não funciona. É horrível a gente passar com arma na cabeça, a pessoa ameaçando de morte, a pessoa pode atirar na cabeça da pessoa. É um momento meio de terror. Nossa segurança está difícil. Tá horrível. Eu fui assaltado 2 vezes e tive 3 tentativas de assalto. Às vezes as pessoas evitam de paralisar porque é penalizado. A própria empresa penaliza o motorista. Então, às vezes a gente se recolhe para que não pegue a conta, né? Só que o botão do pânico a gente aperta e ninguém retorna nada, parece que nem serve de nada. Os motoristas do transporte público também paralisaram nessa quarta-feira na área central da cidade. Os motoristas pararam seus veículos nas avenidas Constantino Neri, Epaminondas e Leonardo Malcher, próximo ao Terminal 1 do centro. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus, Givanci Oliveira, explicou que a categoria tem sido alvo de constantes assaltos. E aí me vem algumas autoridades de Manaus insistir que se tirar o dinheiro dos ônibus vai acabar com os assaltos. Conversa. Tirar o dinheiro dos ônibus, os assaltantes vão se voltar contra os passageiros. Não vai resolver. O que resolve é fazer uma delegacia especializada de combate ao roubo de ônibus. Olha só, já foi esse ano, foram 2.000 assaltos, né? Coletivo. Aí você imagina quantas pessoas também não foram roubadas desse coletivo? São por semana centenas de usuários que são roubados, seus pertences, celulares, cordões, dinheiro, porque não é só o cobrador que é vítima, não. É todos os passageiros. Então, quer dizer, há um problema gravíssimo, o prefeito sabe do problema, o governador sabe do problema e fazem vista grossa. Por mês, entre 10 e 15 assaltos a ônibus que transportam trabalhadores do polo industrial ocorrem na capital. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, informou que no transporte público, mais de 1.000 assaltos já foram registrados nos primeiros 4 meses de 2017.
Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Olha, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lamentou a violência sofrida pelos trabalhadores do transporte público e destacou que ações diárias têm sido feitas para coibir esse tipo de crime em Manaus. Já a Prefeitura de Manaus disse que durante o ato esteve em contato direto com as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus e que o prefeito Arthur Neto conseguiu o recuo da categoria por volta das 11 da manhã. Além de denunciar uma crise da segurança pública em Manaus, Arthur chamou a atenção também para que a categoria adote uma postura mais pacífica em favor da população, Carlos. Vamos voltar a falar com Yolanda, que está nas ruas de Manaus. Yolanda, esse é um problema que você tem acompanhado comumente aqui na cidade, acontecendo esse problema dos assaltos aos ônibus, tanto especial quanto do transporte público? Carlos, é bem difícil ter uma postura pacífica, enquanto em menos de 6 horas foram registrados mais 3 assaltos aqui em Manaus. Para ter uma ideia, a Polícia Militar informou que ontem a linha 677 foi assaltada. O Diego Gomes de Souza, de 27 anos, ele entrou nessa linha de ônibus. O suspeito chegou a ser, inclusive, detido por um homem que estava dentro do ônibus e os passageiros acabaram espancando o Diego. De acordo com o motorista do ônibus, o suspeito, ele entrou ali no transporte coletivo, lá no Terminal 2, ali na Cachoeirinha. E quando chegou na Avenida Oitis, no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus, ele aproveitou já para anunciar o assalto. Um passageiro que disse que toda semana é assaltado, resolveu reagir a esse assalto, acabou dando uma gravata no criminoso e conseguiu render e ainda tomou a arma do Diego. Em seguida, os passageiros começaram aí a espancar, as viaturas da 25ª SICOM foram acionadas, pegaram o endereço do Diego, foram até a residência dele e encontraram material para embalagem de drogas e também uma quantidade de drogas. Ele foi levado para o 25º Distrito Integrado de Polícia. E não foi só esse assalto não, tem um segundo assalto também. Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais da 15ª SICOM após ele ter sido agredido por populares. Ele roubou um micro-ônibus ontem à tarde, lá na Avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. E para você ter uma ideia, durante essa ação, o cobrador foi esfaqueado pelo infrator e ele foi levado, o infrator foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e o motorista também foi ao local para registrar o boletim de ocorrência. Esse jovem de 15 anos entrou acompanhado de um outro homem, anunciaram logo o assalto, os passageiros ficaram ali num alvoroço muito grande, com bastante medo, até porque eles estavam armados. Um deles conseguiu fugir e o adolescente de 15 anos, durante a ação, acabou aí saqueando o cobrador, que foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. E nessa manhã, quando chega também as ocorrências, nessa manhã, são enviadas pela Polícia Militar, mais uma ocorrência envolvendo assalto no transporte coletivo, dessa vez na linha 418. Quem pega o transporte coletivo sabe como é essa linha 418, anda sempre lotado, mas isso não é desculpa para os suspeitos, para os bandidos assaltarem, não. Isso aconteceu ontem à noite, quando a linha estava super lotada. O Wanderson Gomes Serrão, de 24 anos, entrou no ônibus e já anunciou o assalto, levou uma quantia de R$107. Levou também os celulares, tudo que ele podia levar rapidamente. Só que um dos passageiros conseguiu acionar a polícia e os policiais da 9ª SICOM conseguiram chegar até o Anderson Gomes Serrão, de 24 anos. Agora, só para você ter uma ideia,
menos de 6 horas foram 3 assaltos e ainda teve essa cobradora esfaqueada. Bem complicada a situação. Carlos e Ítalo. Tá aí, mais informações que ninguém queria estar ouvindo, mas é o que acontece na cidade de Manaus. Yolanda noticiando que de ontem para hoje, e aí percebe-se que eles têm motivo para, de alguma forma, chamar a atenção da sociedade, né? Os rodoviários e também os trabalhadores do transporte especial. Um trabalhador acabou sendo ferido, golpeado aí por um menor que foi apreendido por conta de assaltos a ônibus. E aí teve um outro usuário do transporte que acabou arriscando sua vida para deter um criminoso. Só antes aconteciam esses tipos de assaltos na BR-174. Eu me lembro que numa viagem para Presidente Figueiredo, estava dentro de um ônibus, tinham policiais rodoviários federais no ônibus. Eles estavam lá à paisana e nisso conseguiram pelo menos fazer aí eles conseguiram fazer a busca de alguns criminosos suspeitos desse tipo de crime, na verdade, porque eles não conseguiram prendê-los, mas eles se evadiram, acabaram percebendo a ação da polícia. Então, quando a polícia faz esse tipo de ação, parece que começa a inibir mais ainda, né? Fica essa dica para a polícia colocar policiamento à paisana nos ônibus, né? Para que esses criminosos comecem nessas ações a serem surpreendidos de alguma forma, porque nisso vai acontecer de outros acabarem não arriscando cometerem assalto, porque não vão saber se tem policiais naquele ônibus, né? Não é somente a categoria que está, né, está à mercê desses assaltantes, desse tipo de violência sofrido aqui na capital do Amazonas. A população também que pega esses ônibus diariamente, acorda cedo, pela manhã, está também à mercê desses assaltantes, e a prefeitura vem com uma nota dizendo que a categoria também deve manter uma postura mais pacífica em favor da população. Lógico, a gente entende que realmente deve haver uma postura mais pacífica, sim, também, mas a gente entende que a categoria está insatisfeita com toda essa violência que está acontecendo nesses últimos dias e semanas aqui na cidade de Manaus. É um problema que ele está sendo resolvido na conversa. O prefeito tenta intermediar aí, levando a diplomacia, levando a questão da conversa. Tem razão também o prefeito pedir que amenizem a situação, mas a gente entende também pelo lado do trabalhador, que é ele quem está lá trabalhando na madrugada, é o motorista do transporte especial que roda nas ruas escuras e com pouco policiamento. Eu falo isso com conhecimento de causa e o Ítalo pode confirmar, porque nós trabalhamos no início, nós trabalhamos na madrugada, não é isso, Ítalo? E nós passamos pelas ruas de Manaus e vemos, tem pouco policiamento nas ruas. Olha, e mudando de assunto, o mais recente boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês sobre o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco aponta quadro clínico e neurológico estável do paciente. O boletim divulgado na tarde dessa quarta-feira cita também a restrição a visitas por determinação médica. Segundo o hospital, Sabino foi admitido no Hospital Samel, em Manaus, com quadro de cefaleia súbita, ou seja, com muita dor de cabeça. Foi diagnosticado com hemorragia frontoparietal direita, sendo então submetido a 2 intervenções cirúrgicas. A gente lembra que no último domingo o parlamentar foi internado no Hospital Samel após sofrer um acidente vascular cerebral AVC. Na manhã da última terça-feira, Sabino foi transferido a São Paulo após passar por 2 cirurgias em Manaus, entre a madrugada de domingo e tarde de segunda-feira. 5h50. TCE Amazonas multa ex-prefeito de Manacapuru em 15 milhões de reais e União condena outros 2. O Tribunal de Contas da União publicou acórdão em que 3 ex-prefeitos do município de Manacapuru foram
condenados por irregularidades. Os 3 últimos gestores foram condenados por irregularidades em contratos de repasses do sistema de abastecimento de água. Washington Luiz Regis da Silva, da gestão de 2005 a 2008, Edson Bastos Bessa, da gestão de 2009 a 2010 e Ângelos Cruz Figueira, da gestão de 2010 a 2012, tiveram então as contas condenadas nessa quarta-feira. As contas do ex-prefeito de Manacapuru, Jaziel Nunes de Alencar, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas em decisão unânime dos conselheiros da 28ª sessão ordinária. O caso aconteceu por irregularidades detectadas em saldos bancários, pendências de repasses e falta de investimento mínimo na educação infantil e fundamental. O ex-prefeito terá que devolver aos cofres públicos 15 milhões de reais e 200 mil em multas. A condenação é em decorrência do mandato que exercia então em 2015. E olha, a empresa de consultoria seleciona currículos para vagas de emprego em Manaus. A maioria das vagas estão disponíveis na área comercial. Quem traz as informações é Samara Souza. O mercado de trabalho começa a respirar aos poucos neste segundo semestre, pelo menos no setor comercial. De acordo com a consultora de gestão Suelen Scope, a empresa de consultoria que ela trabalha está selecionando currículos para estabelecimentos da capital. Nós atendemos alguns clientes, principalmente da área de comércio, varejo, enfim, e a gente está com algumas vagas hoje para eles. Tem vagas de analista de controladoria, tem vaga de analista administrativo, de supervisor de vendas, supervisor de televendas, gerente comercial, enfim. Então são algumas vagas nessas áreas e a gente faz o recebimento dos currículos através do nosso site. Então a gente tem o site que é www.singulare.com.br/vagas. Esse currículo a gente recebe diretamente no nosso e-mail, a gente faz essa triagem e faz o processo seletivo. A consultora de gestão observa que 2 tipos de perfis estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho: os jovens que procuram o primeiro emprego e os desempregados por conta da crise política e econômica que vive o país. Em ambas situações, Suelen disse que as pessoas estão procurando mais se qualificar. As pessoas estão se preparando um pouco mais. A gente percebeu isso, inclusive, ano passado, principalmente pela demanda de procura de cursos, enfim. A gente também tem alguns treinamentos, a gente percebeu que as pessoas estavam procurando mais para se qualificar melhor, para conseguir se recolocar no mercado. Não dá para a gente também ficar só esperando, né? Então a gente tem que buscar uma qualificação, buscar alguma outra coisa para adquirir um conhecimento um pouco diferente. Então a gente observa esses pontos para a pessoa estar sempre se preparando e estar disponível e aberta quando surgir uma oportunidade, né? E atenção, você que busca uma vaga no mercado de trabalho, um bom currículo é sempre o melhor cartão de visitas. Suelen Scope dá algumas dicas. Então acho que o foco do currículo é realmente os dados pessoais do candidato, colocar sempre e-mail, porque às vezes a pessoa não coloca e-mail, tem empresas que entram em contato principalmente por e-mail. Então, sempre colocar as informações básicas de contato, as informações de formação acadêmica e as informações profissionais. Da empresa que trabalhou, o resumo das atividades que fazia, o cargo que exercia, enfim. Se não tem ainda muita experiência no primeiro emprego, é claro que essa parte ainda não tem o que colocar ainda. Mas aí reforça a parte de formação, de curso, de qualificações, para ver o que você consegue ainda executar. De acordo com pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 14 milhões de pessoas procuram emprego no país. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Bem, os reflexos da economia parecem ter trazido bons frutos para o estado do Amazonas. Isso porque tem o 3º lugar em crescimento no setor de serviços comerciais de 2017. As informações com Vitória Lima. Comércio no Amazonas teve o crescimento de 5,4% no mês de junho. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a avaliação apresenta apenas o comércio ampliado como referência para o crescimento. Para o supervisor de disseminação do IBGE, Adjalma Nogueira, a revenda de veículos e a venda de materiais de construção colaboraram para o crescimento do indicador da pesquisa mensal do comércio. Essa atividade do comércio ampliado, quando nós analisamos o comércio normal, nós encontramos aí um crescimento de 5,1%. Quando nós acoplamos os dados do comércio ampliado, que é o comércio normal mais a revenda de veículos e material de construção,
esse indicador passa para 10,7%. Então, o que nós deduzimos disso? Deduzimos que a venda de veículos e a venda de material de construção no mês de junho colaborou em muito para o crescimento do indicador da pesquisa mensal do comércio no estado do Amazonas. A pesquisa do IBGE mostra também que o mês de junho teve a terceira maior alta do país. Em 2016, a queda no comércio fechou o ano com um saldo negativo, diferente do percentual apresentado, de acordo com o supervisor do IBGE. E agora, no ano de 2017, até junho, nós já estamos com um acumulado de crescimento de 5,1%. Então, é realmente boa notícia, porque, ao contrário do que ocorreu no ano passado com uma queda brusca, como eu já disse, esse ano não. Esse ano o comércio está tendo números positivos, inclusive acumulando crescimento no primeiro semestre do ano. Apesar da melhora registrada no primeiro semestre desse ano, o crescimento na atividade comercial ainda não é considerada permanente. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. A prestação de contas das escolas da rede municipal vai passar a ser feita pelo Sistema de Acompanhamentos de Contratos, conhecido como SIACOM, que poderá ser preenchido em qualquer computador ou celular com internet. O objetivo é modernizar e tornar mais transparente a gestão da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. Gestores das unidades educacionais já estão recebendo orientações práticas dos assessores da Gerência de Análise e Prestação de Contas. O assessor da gerência, José Milton, explicou que ao gestor escolar cabe apenas, então, alimentar o sistema, informando em que está sendo aplicada a verba do recurso. Vamos ouvi-lo. Os diretores não precisarão mais fazer cálculos e estar numa insegurança com a planilha Excel. O sistema, ele fará todo o cálculo, os diretores precisarão apenas alimentar com a movimentação dos débitos, de uma aplicação. A gestora Liliane Correia, da Escola Municipal Professor Sérgio Augusto Pará Bittencourt, do bairro Terra Nova, afirma que o sistema vai ajudar a evitar os papéis, dando praticidade às atividades. A plataforma vai nos trazer muita agilidade, porque vai evitar de usar os papéis, né, que vai ser diminuído, e também a questão do nosso tempo, que agora vai ser mais prático, a gente vai fazer com mais rapidez, todas as informações colocar logo no sistema. Então isso vai melhorar com certeza. A plataforma começa a ser utilizada após todos os gestores então participarem da oficina, momento em que será criado login e senha para atualização da ferramenta. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCE, disponibiliza a partir de hoje um novo canal de comunicação via WhatsApp, por meio do número 92988550214, 88550214. A população pode fazer denúncias, reclamações, críticas e ainda oferecer sugestões sobre as atividades realizadas pelos órgãos públicos, incluindo o próprio tribunal. A nova ferramenta, segundo o ouvidor do TCE, conselheiro Mário de Melo, funcionará 24 horas e as demandas serão apuradas e vão virar processos administrativos. O serviço permite que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato e demais interessados possam se manifestar, exigir explicações, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Vale ressaltar que toda a sociedade amazonense e pessoas de fora do estado podem entrar em contato por meio do WhatsApp do TCE Amazonas. Polícia. E homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Parintins. Mãe da vítima sabia de tudo. Um agricultor que não teve o nome divulgado foi preso nesta quarta-feira por suspeita de abusar sexualmente da enteada de apenas 14 anos. A adolescente relatou à polícia que era estuprada pelo padrasto desde os 8 anos de idade. Ainda segundo a vítima, a mãe sabia de tudo. O crime aconteceu na comunidade do Zé Açu, na zona rural de Parintins. Os abusos foram denunciados por um vizinho da vítima durante uma reunião com representantes da Segurança Pública, Conselho Tutelar e comunitários. Segundo relatos de moradores, a jovem vinha sendo aliciada pelo marido da mãe. Após a denúncia, a polícia deu voz de prisão e o acusado foi levado para a sede do 3º DIP de Parintins para esclarecimentos.
A representante do Conselho Tutelar, Runessa Souza, acompanhou todo o procedimento da polícia e realizou a primeira entrevista com a jovem vítima. Ela contou que desde os 8 anos é abusada sexualmente pelo padrasto e disse que por diversas vezes chegou a relatar o fato à mãe, porém a mãe não acreditava. Para a conselheira, a vítima contou que toda vez que tentava ir a uma autoridade policial ou alguém do Conselho Tutelar na comunidade, os pais a mantinham presa dentro de casa e a ameaçavam de surra, inclusive com pauladas. O delegado Adilson Cunha disse que a polícia sabe da ameaça que o padrasto fez à enteada e que por isso vai pedir a prisão preventiva, que é para mantê-lo longe da adolescente, que agora está sob a proteção então da lei. 6:06. Em Manaus, ex-cabo do Exército é preso por vender drogas. Os pedidos eram feitos por aplicativo. Tiago Aparício de Lima Oliveira, de 24 anos, foi preso também pelo envolvimento com o tráfico de drogas na capital. O flagrante ocorreu nas dependências de uma unidade de rede de supermercados que fica localizada na Avenida Max Teixeira, bairro da Cidade Nova. Tiago fabricava as drogas e recebia as demandas via aplicativo de mensagens de celular, como uma espécie de disque drogas. De acordo com o delegado Rodrigo de Sá, titular do 20º DIP, a equipe de investigação recebeu denúncia de que seria realizada uma entrega de entorpecentes no estacionamento do supermercado. Os policiais civis foram até o local e, quando identificaram o suspeito, efetuaram a abordagem. Ele ainda tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais. Foram encontradas 2 sacolas contendo cocaína em pó, 2 sacolas com maconha do tipo skunk e 2 sacos plásticos com drogas sintéticas dentro do carro que ele estava. Tiago ainda informou que tinha mais substâncias ilícitas na residência dele. As equipes foram até o imóvel situado na primeira etapa do conjunto Jardim Versalhes, bairro Planalto. Dentro da casa, os policiais civis apreenderam 3 quilos de maconha, 300 gramas de cocaína e 54 comprimidos de êxtase, além de 8 cilindros de lança-perfume, um narguilé e uma balança digital. Segundo o Rodrigo de Sá, a droga está avaliada em R$20 mil. Ainda foi descoberto que Tiago havia sido cabo do Exército e foi expulso da corporação há 2 anos. Dentre os motivos, a suspeita de venda de drogas dentro do quartel em que estava lotado. 6:08. Vamos às ruas de Manaus. Yolanda tem mais informações sobre polícia. E Carlos, noite e madrugada bastante movimentada na área policial. Instituto Médico Legal está tendo muito trabalho. Para se ter uma ideia, nessa manhã são 2 remoções acontecendo agora, vítimas de arma de fogo que foram levadas para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo e também para o João Lúcio, na zona leste de Manaus. Mas vamos falar ainda sobre a área policial da noite de ontem. Deu entrada no IML o Diógenes Costa de Souza. Ele tinha 41 anos, ele foi executado com mais de 6 tiros na tarde de ontem, lá no conjunto habitacional Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. O Diógenes estava no momento que ele chegou lá no estacionamento do conjunto Viver Melhor, ele tinha ido entregar um dinheiro para sua ex-esposa referente à pensão da filha. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de furtos de veículos que usavam um aparelho conhecido como Chapolin. Esse aparelho Chapolin é usado para roubos de carro. O que acontece? Na hora que você vai travar o carro, essas pessoas costumam estar próximas do seu veículo, acionam o Chapolin e o seu veículo não é travado, ele fica aberto. Por isso que é importante que quando você vá fechar o seu veículo, trave, verifique se realmente ele travou, porque ultimamente os Chapolins estão sendo bastante usados. E o Diógenes fazia parte dessa quadrilha que era especializada em usar esse objeto aqui em Manaus. Segundo informações dos policiais da 26ª SICOM, durante essa ação foi baleado o Rodrigo de Lima e Lima, de 43 anos. Ele continua internado lá no Hospital Delfim Aziz. O
policial que repassou essa ocorrência relatou ainda que a dupla ela estava em um carro modelo Onix junto com mais 3 homens e um deles teria aí arrancado e os dois o Diógenes do carro, né, e começaram a atirar contra ele. Segundo o secretário Orlando Amaral, que é secretário executivo de operações, ele falou que já estava investigando essa quadrilha, né? Ele realmente fazia parte dessa quadrilha que era especializada em roubo de carro. E o delegado Orlando Amaral também informou que esse homem pode ter sido morto em um desentendimento com os comparsas, né? Por isso que eles acabaram matando o Diógenes e também atirando contra esse outro homem, o Rodrigo de Lima e Lima, de 43 anos, e a delegacia continua aí acompanhando e investigando também essas pessoas que fizeram esse crime e que estão envolvidas aí em roubos de carros aqui na capital. Agora vamos continuar com as notícias do Instituto Médico Legal. Deu entrada vítima de arma de fogo. Esse homicídio aconteceu lá na M010, no quilômetro 93 do Rio Preto da Eva. Um corpo ainda não identificado, do sexo masculino, entre 25 e 30 anos, 1,70 m de altura. Mais um acidente de trânsito aqui na capital, dessa vez novamente em Manacapuru. Essa semana nós falávamos como está complicado Manacapuru, muitos acidentes registrados, e ontem deu entrada o Luiz Vitor Freitas, de 21 anos. Esse acidente aconteceu na Avenida Boulevard Pedro Rates, lá em Manacapuru. Vítima de arma de fogo, o Leandro Lopes Oliveira, de 23 anos. Esse homicídio aconteceu lá na Invasão Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho. Também vítima de arma de fogo, a Glória Severiano da Silva, de 43 anos. Esse homicídio aconteceu lá no Novo Aleixo. Também por arma de fogo, Rodrigo Ferreira Teixeira, de 24 anos, lá no bairro Jorge Teixeira. Então, noite e madrugada muito movimentada, principalmente na área policial. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Olha, ainda falando sobre polícia, foragido de regime semiaberto do Compage, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Raiden Rodrigues da Silva, de 31 anos, também foi preso por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso restrito. O fato ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão para a casa do suspeito, situada no bairro Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Segundo o titular do 19º DIP, delegado Paulo Benelli, Raiden recebeu a equipe policial quando chegaram na casa dele. Durante revista no local, foram apreendidos uma sacola contendo 16 trouxinhas de drogas, entre cocaína e oxi. No terreno da residência, ainda foram achados 3 porções de maconha do tipo skunk e 33 munições de arma de fogo. Raiden foi levado para a audiência de custódia e logo após o reincidente foi reconduzido então ao Compage, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Jornalismo com credibilidade. A Mini Vila Olímpica do Coroado, localizada na Alameda Cosme Ferreira, vai receber no próximo sábado a 3ª edição do evento Mini Vila de Portas Abertas. Desta vez, o evento terá atividades voltadas também para as pessoas com deficiências, em alusão à Semana Nacional de Luta de Pessoas com Deficiência, comemorada entre os dias 21 e 28 de agosto. As atividades realizadas serão voleibol, futsal, tênis de mesa, natação, além de outras ações especiais desenvolvidas por professores de educação física. Segundo o secretário da Singel, João Luiz, a ideia é fazer a inclusão das pessoas com deficiência.
A família Vila Olímpica Portas Abertas, o nome já diz portas abertas, abrindo as portas para que os deficientes venham fazer o uso de toda a instalação, o equipamento que tem, para também valorizar eles. Então eu estive conversando com a professora cujo é responsável por esse trabalho, que inclui o time de cegos, e eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma semana, e não só uma semana, só um dia, mas durante todo o ano, toda a vida, para valorizar cada um deles. Bem, durante a programação do evento ocorrem as finais da 3ª edição da competição de futsal interescolar realizada pela 10ª SICOM, em parceria então com o projeto Segundo Tempo da Sengel. O evento é gratuito para toda a população. 6h16, a Associação de Apoio à Criança com HIV a Casa Vida solicita ajuda da população para a arrecadação de leite. O local vive basicamente das doações. E se na capital a arrecadação de leite já está difícil, imagine no interior. Isso porque crianças com HIV que moram em Parintins, Itacoatiara, Tefé e Tabatinga também são atendidas pela casa. Para o mês, o estoque de leite ideal seria de 600 latas, mas no momento está sem nada. Por isso, há 15 dias estão sem atender nenhuma criança. De acordo com a nutricionista Rosa Almeida, crianças de até 12 anos que são atendidas pela casa precisam da ingestão diária desse tipo de alimento. As crianças aqui da Casa Vida, cadastradas aqui na casa, elas recebem o leite a partir do momento que essa criança nasce, porque as mães não podem amamentar. Então, a partir de 0 anos de idade, a gente já disponibiliza o leite 1, que é o leite de partida para os bebês. E o nosso leite que estamos precisando hoje é o leite 2, que é o leite de segmento, que é a partir do 6º mês até os 3 anos de idade. Esse leite é fórmula infantil, onde a criança necessita porque não foi amamentada e porque ela não pode ainda utilizar o leite integral. Então, a fórmula infantil é o mais indicado e a nossa necessidade do momento é esse leite de segmento, que é o leite 2. A Casa Vida funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde. A associação fica localizada na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Dom Pedro. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3656-1250. Anote esse contato porque é importante demais a sua ajuda. O trabalho é feito pela Casa Vida, mas você pode fazer essa parceria, você que é solidário, você que está ouvindo e sempre está contribuindo, você que dá o seu dízimo porque você acredita no trabalho da igreja, você também pode contribuir. Sempre a gente pode fazer um pouquinho a mais, né? E fazer também essa parceria com a Casa Vida. Portanto, anote este telefone, é o 3656-1250. Ela fica localizada na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Dom Pedro. Portanto, é importante, pelo menos, participar dessa ação com a doação de ao menos uma lata de leite. Já ajuda demais. E termina no próximo domingo, dia 20, o prazo de inscrição do programa Bolsa Idiomas. Após essa fase, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP vai fazer o cruzamento dos dados informados pelos inscritos para chegar à lista de classificados que será divulgada ainda este mês. Nesta edição, o programa oferta 12.125 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100%, com duração de 1 ano. Distribuídas em 10 instituições de ensino de línguas estrangeiras. A diretora geral da ESP, Estela Cirino, explica que as inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no portal da ESP. Essas inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no portal esp.manaus.an.gov.br. E o edital com todas as regras do programa também está publicado no mesmo portal. Fazemos um apelo aos candidatos que estão interessados em se inscrever que não deixem para a última hora, para o último dia, porque o congestionamento no site é certo. O programa Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus com 16 anos de idade ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio e não tenham renda familiar per capita por pessoa superior a um salário mínimo e meio. Estudantes contemplados nos programas Bolsa Universidade e Bolsa Pós-Graduação e alunos que tenham FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, também podem participar.
E ontem a congregação salesiana em Manaus celebrou o nascimento de Dom Bosco. Ele é considerado o pai e mestre da juventude por João Paulo II. A escola salesiana Dom Bosco, situada no centro de Manaus, realizou a Santa Missa pela manhã com alunos e colaboradores, em honra ao padroeiro. Já no próximo sábado, 19 de agosto, será realizada a Santa Missa e festa de Dom Bosco, aberto ao público. Padre Wilson faz o convite. Vocês, então, famílias, né, jovens, adultos, estão convidados. E a missa é às 18 horas. E logo depois vai ter atrações de dança, os alunos vão participar também. Dom Bosco foi sacerdote diocesano e educador. Desenvolveu a educação infanto-juvenil e o ensino profissional, sendo um dos criadores do sistema preventivo em educação. 6h20. Acaba de chegar aqui nos estúdios Samara Souza. Daqui a pouco, de 7 às 9, tem o Rio Mar em Notícias e a Samara traz os destaques para hoje. Bom dia, Samara. Bom dia, Carlos, bom dia, Ítalo, e bom dia também ao Anderson, que está na mesa de áudio, e você que está aí acompanhando a nossa programação pela 103,5. Você vai conferir logo mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição, que após a manifestação por falta de segurança no transporte coletivo e especial, os rodoviários cobraram medidas do governo do estado, que pediu uma formalização de propostas para tomar uma iniciativa. Ou seja, a gente vai ter mais reuniões e reuniões para depois o governo do estado tomar uma iniciativa do que fazer sobre a segurança no transporte coletivo e também no transporte especial. A gente vai conferir matéria completa de Bruno Elander. Vamos saber também que encerrou o prazo para a prestação de contas dos candidatos do primeiro turno. Os 9 candidatos do primeiro turno para a eleição suplementar no Amazonas. É matéria completa da Vitória Lima. E hoje temos o quadro Economia em Pauta e você vai conferir dicas de como usar o cartão de crédito corretamente, evitando que ele vire um vilão das finanças pessoais. Você vai poder participar tirando suas dúvidas por meio do WhatsApp da Rádio Rio Mar, que é o 991425676. O educador financeiro Gabriel Posetti vai responder suas dúvidas. Vamos conferir também que o comércio teve um crescimento no fechamento dos 6 primeiros meses deste ano, de acordo com o IBGE. Vendas de materiais de construção e automóveis somadas ao comércio normal são os responsáveis pelos índices positivos. Temos matéria completa no Rio Mar em Notícias. E também, livre da febre aftosa, Amazonas cumpre etapas para conseguir certificação internacional. Tudo isso e muito mais no Rio Mar e Notícias, logo mais às 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado pelas informações. Bem, olha, aprovados em concursos da Suzan aguardam nomeação aqui na cidade de Manaus. As informações com Yolanda Mendes. Os candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, em 2014, realizaram uma nova manifestação na frente da sede do órgão, no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul, na manhã desta quarta-feira. Os manifestantes reivindicam a divulgação do cronograma das próximas chamadas. Uma das candidatas do concurso, Omara Leite, informou que o processo de convocação voltou da Casa Civil para a Secretaria de Estado de Saúde. Bom, nós estamos aqui reunidos em frente à Suzan para tentar falar com o secretário, para ter uma posição dele a respeito do processo que nós já estamos sabendo que foi indeferido, o processo de convocação de 300 classificados para as fundações. Segundo a informação que temos, esse processo foi indeferido por dotação orçamentária negativa para convocação de classificados, ou seja, não tem verba para saúde, o governo não tem verba para saúde, ele não está ligando para o caos que está a saúde pública do estado do Amazonas. Nós passamos por todas aquelas manifestações, ficamos acampados, temos um termo de compromisso, uma promessa respaldada pelo governador do estado do Amazonas. O senhor secretário Wander Alves falou em nome do governador que iria fazer essa convocação e ele mentiu.
essa convocação não vai sair. Revoltados com a condição de espera, os aprovados do concurso da Suzam decidiram reivindicar por meio de um acampamento. Eles ficaram no mês de julho em frente à sede da secretaria, localizada na Avenida André Araújo. Sem resposta da Suzam, eles pensam em retornar ao acampamento. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Chegou a hora do esporte. A Arena da Amazônia vai ser palco no próximo sábado, dia 19, do Encontro de Gerações, que vai reunir 2 clássicos do futebol da região norte, São Raimundo e Rio Negro Master, preliminar a partir das 3:30 da tarde, e Nacional e Clube do Remo do Pará, com início às 5 horas da tarde. O evento é para celebrar os ex-jogadores que brilharam na década de 70 e 80. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível por pessoa, e os portões da arena vão abrir ao público 1 hora antes, às 2:30 da tarde. Olha, se você gosta de kart, o Campeonato Amazonense de Kart tem 2 etapas neste sábado. Quem traz os detalhes é Bruna Elander. A 5ª e a 6ª etapas do Campeonato Amazonense de Kart vão ser disputadas neste sábado a partir das 3 horas da tarde no cartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro. O estadual tem 10 etapas e 20 pilotos divididos em 2 categorias: os graduados, com pilotos experientes, e os novatos, com corredores que estão iniciando no esporte, como explica o organizador e piloto Cícero Barbosa. Nós temos 2 categorias aqui no Campeonato Amazonense, que é a graduados, a principal do Campeonato Amazonense, e também a categoria novato, que são aqueles pilotos que estão começando no esporte. Nós começamos o campeonato em 15 de abril, nessa 5ª e 6ª etapa, a gente já está no meio do campeonato. Nós temos já certo 15 pilotos para participar, e a nossa expectativa é que até no dia do campeonato iguale ao número da primeira etapa de 20. Integrante da Associação dos Kartistas do Amazonas desde 2015, Cícero acredita que o kart pode voltar aos bons tempos em que o esporte era uma das opções principais de lazer e que mais atraía público aos finais de semana. O kart é um automobilismo que custa muito caro, é um pouco de difícil acesso, então o que precisa pro kart voltar até aquela época? É incentivo, é apoio do público. Nós temos muitos pilotos que têm um talento muito grande. Por exemplo, o Gabriel Silva, que ele participa de uma nova categoria, que é a Fórmula V, e ele já foi até campeão em Minas Gerais. Eu tô conseguindo participar de algumas competições fora do Amazonas. Em novembro já tem uma competição, o GP Brasil de kart indoor, de Minas Gerais. Só fica um pouco complicado, é o incentivo que a gente não tem muito o apoio. A entrada é gratuita e o público pode até visitar os boxes, segundo Cícero. No cartão da Vila Olímpica tem arquibancada, que é voltada para o público, comporta 2.500 pessoas, mas no kart eu ainda sonho um dia ter essa capacidade. Dependendo, conversando com a gente, a pessoa também pode visitar a área dos boxes lá, que é onde é feito todos os trabalhos do kart e dos pilotos. Geralmente a gente treina todos os sábados, então a gente deixa o cartódromo da Vila Olímpica sempre aberto para aquelas pessoas que gostam do automobilismo, que sintam vontade também de correr. Também a gente está de portas abertas para receber novos pilotos. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora.